Olá, gente, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, a todos os meus amigos, companheiros de missão. Deus abençoe pela sua vida. Está no ar agora o nosso programa Palavra Profética, e dando continuidade ao nosso seminário HP, tá legal? Você que gostaria de aprender mais da Palavra de Deus, fique ligadinho conosco, que nós temos aí uma gama de materiais, né, uma gama de conhecimento para passar para você, para que você desenvolva o seu ministério. Tá legal? Hoje nós vamos falar sobre o tema valorizando o templo. Tá bom? Você deve ter ouvido alguém dizer, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio aí de ficar 24 horas dentro da igreja, isso aí é conversa fiada, isso aí não precisa, esses tipos de coisa não necessita, mas eu vou te mostrar, através desse estudo, que é necessário sim a gente valorizar o templo, tá bom? Valorizar a casa de Deus. O texto como base que eu tenho é João capítulo 8, versículo 2. Diz assim: E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava, tá bom? João capítulo de número 8, versículo de número 2. O contexto de toda essa história refere-se a uma mulher que havia sido pega em adultério. Vocês conhecem a história, né? A história diz que ela foi pega em adultério. Os fariseus trouxeram ela para Jesus. Houve ali aquele diálogo entre Jesus e os fariseus. Jesus pergunta: quem não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Vai saindo um por um, fica só a mulher e Jesus. Esse é o contexto, tá? Fica só a mulher e Jesus. Jesus então pergunta: onde é que estão os teus acusadores? E ela responde: ninguém me condenou, Jesus. Foram todos embora. Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Esse é o contexto, tá? Refere-se a uma mulher que havia sido pega em adultério. Só que no versículo 2 nos diz que Jesus volta ao templo pela segunda vez. O versículo 2 diz assim, ó: e pela manhã cedo tornou para o templo. Se ele tornou para o templo, significa que ele já esteve no templo uma outra vez. Tá legal? E quando foi essa outra vez que Jesus esteve no templo? É só você voltar uma página, capítulo 7, versículo 14 de João. Diz assim, ó: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo. Percebe? No capítulo 7, no verso 14, ele sobe ao templo, tá? No capítulo 8, no versículo 1, Jesus foi para o monte, ele sobe para o monte. Ou seja, ele sai do templo e vai para o monte. No versículo 2 do capítulo 8 de João, ele retorna ao templo. A pergunta é: o que leva uma pessoa a estar no templo por mais de uma vez em pouco espaço de tempo? Vou repetir. O que leva uma pessoa a estar no templo, a estar na casa de Deus por mais de uma vez em pouco espaço de tempo? Foi exatamente o que aconteceu aqui com o nosso Jesus, com o nosso mestre, tá bom? Em pouco espaço de tempo, ele foi ao templo por mais de uma vez, tá certo? O tema hoje é exatamente esse. Nós vamos falar sobre o tema valorizando o templo, tá legal, gente? Baseado aqui no versículo 2 do livro de João, que João escreve que Jesus retorna ao templo, tá bom? Primeiro, por que eu tenho que valorizar o templo? Eu tenho que valorizar o templo porque o templo é a casa de Deus. Não é a minha casa, é a casa de Deus. Não é a casa de um melhor amigo meu, é a casa de Deus. Eu preciso valorizar o templo porque o templo é a casa de Deus. Alguém pode dizer que não é necessário estar no templo. Alguém pode até dizer que não precisa estar no templo. Precisa estar no templo, sim. Jesus valorizava o templo. E daqui a pouco a gente chega lá, nessa verdade de que Jesus valorizava o templo, tá legal? Mas primeiro, deixa eu abrir os seus olhos em alguns textos que referem-se ao Velho Testamento de pessoas
homens e mulheres que valorizaram o templo e após valorizarem o templo, receberam de Deus o seu milagre, receberam de Deus a sua bênção, tá? O primeiro é o grande levita Asaf, que esteve presente no dia da inauguração do Templo de Salomão. Salmos de número 73 nos diz que ele faz uma oração a Deus e ele começa a contar a Deus as suas lamúrias. Ele começa a contar a Deus os seus problemas. E no meio dos seus problemas ele diz assim, ele vai falando, Senhor, grandes são os meus inimigos se levantam contra mim. Ele está dizendo, Senhor, parece que nada dá certo na minha vida. Aí ele termina dizendo, até que eu entrei no santuário do Altíssimo. O santuário do Altíssimo é a casa de Deus, é o templo de Deus. Então percebe que Asaf, quando ele entra no templo de Deus, quando ele percebe que ele tem que valorizar a casa de Deus, a vida dele muda, a vida dele é abençoada. Você pode sim orar na sua casa, lógico que pode. Você pode sim orar no pé da sua cama, pode sim, mas não esqueça de valorizar o templo. Davi, em Salmo 122, ele escreveu dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é o templo. Davi valorizava o templo. Em Salmo 84, verso 10, Davi ele mostra tanto zelo pela casa de Deus, tanto apreço pela casa de Deus, tanto carinho pela casa de Deus, que lá em Salmo 84, verso 10, ele diz assim, ó, que ele poderia passar mil dias em outros lugares, mas para ele bastava apenas passar um dia nos átrios de Deus. Foi ele mesmo que diz, melhor é um dia nos teus átrios. Olha como que o camarada valoriza o templo. Ele está dizendo, melhor é um dia só na tua casa. Melhor é um dia só nos teus átrios do que 1000 dias em outros lugares. Isso é o que? Valorizar o templo. Paulo escreveu aos Hebreus no capítulo 10, no versículo 25, dizendo assim, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Paulo escreve aos Hebreus esta verdade baseado na sentença de que era necessário com que os hebreus valorizassem o templo, né? Era com que os hebreus passassem a ter um apreço especial pelo templo, porque isso eles não estavam tendo. Eles prefeririam estar em outros lugares do que na casa de Deus. Então é necessário com que nós valorizemos o templo, tá? Hebreus 10, 25, ele diz, não abandone a vossa congregação. Aí você me pergunta assim, Cid Brasa, então já que eu não posso abandonar minha congregação, então isso significa que eu não posso ir pregar na igreja de um irmão que me convidou? Cid Brasa, isso significa que eu não posso cantar na igreja de um irmão que me convidou? Claro que você pode. Você pode sim cantar, você pode sim pregar em outras igrejas, em outras congregações. O que você não pode fazer é abandonar a sua congregação, abandonar o seu pastor. É isso que você não pode fazer. Você pode visitar sim a igreja de qualquer pessoa que te convidar. O que você não pode fazer é abandonar a sua congregação, tá bom? Ana percebeu tanto que ela tinha que valorizar o templo, que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 1, que ela entra dentro do templo e ela ora a Deus. E quando ela ora a Deus, a Bíblia diz que Deus abre a madre de Ana. Tudo por quê? Porque Ana aprendeu a valorizar o templo. Ezequias, rei de Judá, ele recebe uma carta lá no capítulo 19 do livro de 2 Reis. Ele recebe uma carta das mãos de Rabissaqué, né, que era um dos conselheiros de Senaqueribe, rei da Síria. Aí o texto diz que quando ele recebe essa carta, ele fica apavorado. Só que ele lembra que ele é alguém que valorizava o templo. Ele percebe que naquele momento era exatamente o momento em que ele tinha que mostrar a valorização pelo templo de Deus,
pela casa de Deus. O que ele faz? Ele pega as cartas de acusação, as cartas de ataque do rei Senaqueribe nas mãos, e ele vai até ao templo de Deus. Ele vai até a casa de Deus. E quando ele chega na casa de Deus, ele estende aquelas cartas de acusação, aquelas cartas de ataque que o rei Senaqueribe tinha enviado pelas mãos de Rabsaqué, ele coloca diante do templo de Deus. Aonde? Na casa de Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz no versículo de número 24, no versículo de número 14, desculpe, no versículo 14, que Deus enviou um anjo, e esse anjo destruiu 185 mil assírios. Gente, precisamos valorizar o templo, sim. Precisamos dar esse valor ao templo, porque o templo não é uma casa de shows. O templo, tem gente que valoriza a casa de shows, mas não valoriza o templo. Tem pessoas que valorizam mais a novela do que o templo. Você precisa aprender isso. Quando você valorizar o templo, a sua vida vai mudar. Quando você aprender a valorizar o templo, a casa de Deus, a sua vida vai ser transformada. Aí eu sei que alguém deve estar dizendo assim, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, eu sei disso. Realmente, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas isso não quer dizer que você não tenha que valorizar o templo. Eu estou me referindo à valorização do templo como casa de Deus, como morada de Deus. Tá legal? Eu sei que nós somos moradas de Deus. Só que eu estou me referindo ao templo, à casa de Deus, a um lugar de oração. Jesus, ele valorizava o templo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que Jesus, ele valorizava muito o templo. A primeira pregação de Jesus, lá em Lucas 2, no versículo 42, foi aonde? Foi nas ruas? Foi nos becos? Nos valados? Não. A primeira pregação de Jesus, com 12 anos de idade, foi dentro do templo, quando ele pregava para doutores. Lá em Lucas 13, no versículo 10, diz que Jesus, ele cura uma mulher. Ele cura uma mulher encurvada. E aonde essa mulher estava? No templo. Então o templo é exatamente o lugar que você vai buscar a Deus, que você vai clamar a Deus, e Deus vai te abençoar. Essa mulher aqui do capítulo 13 de Lucas, do versículo 10, ela foi curada. Ela foi curada onde? Dentro do templo. Ela percebeu que o templo deveria ser valorizado. Tá bom? Isso não aconteceu só com ela. Isso aconteceu também lá no livro de Marcos, capítulo 3, com a história de um homem que tinha uma das suas mãos ressecadas. Né? Ele tinha uma das suas mãos ressecadas. E o que aconteceu? Aí o texto diz que Jesus chama ele para o meio do templo e cura aquele homem, e todos viram o seu milagre. Então, é necessário com que a gente passe a valorizar mais o templo, porque só assim receberemos de Deus a nossa vitória. Essa questão de valorizar o templo, gente, é tão sério, sabe? É tão sério essa questão da gente ter que valorizar mais a casa de Deus. A gente tem que se desprender mais da nossa casa e ir mais para a casa de Deus. A gente tem que se aprender isso com Jesus, tá? Porque Jesus, ele foi por mais de uma vez no templo, mostrando que ele valorizava o templo. Então essa questão de valorizar o templo, ela é tão séria que o próprio diabo percebeu isso. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 5, diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. A pergunta é, por que o diabo levou Jesus à parte mais alta do templo? Por que não no altar? Por que não na nave do templo? Por que tinha que ser logo no pináculo do templo? Sabe por quê? Porque até o diabo percebeu que Jesus valorizava o templo. Então o diabo pensou assim, já que ele valoriza tanto o templo, eu vou levar ele ao lugar mais alto do templo. Eu vou levar Jesus ao lugar mais alto do lugar que ele tanto valoriza. Porque só assim eu o terei aos meus pés. Só que isso acabou não funcionando. Porque Jesus, quando ele vence aquela tentação com a palavra de Deus.
Jesus vence aquela tentação ali de Mateus capítulo 4 com a palavra de Deus. Então, é necessário com que você aprenda a valorizar o templo. Quer uma prova real de que Jesus valorizava o templo? Livro de Mateus capítulo 21, versículo 13. Jesus ele entra dentro do templo e ele percebe que os homens estão vendendo, fazendo as suas arruaças dentro do templo. Aí Jesus chega furioso, chutando tudo, e ele diz assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração, e vós tem transformado em covis de ladrões. Então é necessário com que haja essa valorização do templo. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse negócio de bagunça no templo, né, de que Jesus acabou odiando, recusando essa atitude daqueles homens que estavam dentro do templo, desvalorizando o templo, né, desvalorizando o templo, que o próprio Deus, lá em Salmo 101, no versículo 7, ele disse assim, ó, o que usa de engano não permanecerá aonde? No meu templo, na minha casa, diz o Senhor. Então é necessário, gente, com que a gente passe a valorizar o templo, porque só assim receberemos de Deus a sua graça e a sua misericórdia. Tá bom? Eu não estou dizendo aqui que você tem que idolatrar o templo, não é isso. O que eu estou dizendo é que é necessário com que nós passemos a valorizar o templo, tá bom? Valorize o templo como Ana valorizou. Valorize o templo como Salomão valorizou. Valorize o templo como Asaf valorizou. Valorize o templo. Siga os passos de Jesus, porque Jesus foi o maior valorizador de templo, ou melhor, da sua casa que já existiu. Então aqui fica a dica e esse ensinamento para crescimento espiritual, tá bom? Valorize o templo e o nome do Senhor será glorificado aí na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Essa foi a aula de hoje com o tema Valorizando o Templo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoou muito com essa aula e engrandeceu mais aí, aumentou e engrandeceu mais o seu conhecimento, tá bom? Só lembrando que todas as quintas-feiras temos vídeos novos aqui no nosso canal, tá bom? E eu já vou te passar aqui o título do próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o tema Valorizando a Palavra, tá bom? Vou repetir. Próximo vídeo, na próxima quinta-feira, o tema será Valorizando a Palavra, tá bom? Aprenderemos um pouco aí sobre o valor da palavra e que nós precisamos também valorizar. Mas hoje, a aula de hoje foi essa. Valorize o templo, tá bom? É necessário a gente valorizar o templo, porque o templo é nada mais e nada menos do que a casa de Deus, tá bom? Rapidinho, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Aqui embaixo, ó, botão vermelho, inscreva-se aqui embaixo, tá bom? Aperte o sino de notificação para você receber aí semanalmente todos os nossos vídeos e as nossas aulas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso seminário Ágape com Cid Brasa, baseado no tema Valorizando o Templo. Fique todos com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.